Sentimônia, Reina Coruna, Reina Ro, Reina Coruna, Reina Ro. Boa noite, meu amigo e irmão Acai, Cariri, Chocó, Fugachó, que nos presenteou com essa maravilhosa canção. Boa noite, minhas amigas, meus amigos, queridos irmãos, alguns da aldeia, outros não são. Sejam todos bem-vindos a mais um programa da aldeia e que ele possa levar a cada um de nós agora momentos de reflexão, de paz e harmonia. Como é segunda-feira hoje, estamos já terminando o mês, né? De julho. Mais um mês, mais uma história, mais um aprendizado. Feche um pouquinho os teus olhos agora, é um pouquinho só de tempo, nada grande. Inspire bem devagar. Através do teu coração, vai se sintonizando com a fonte criadora, Deus Pai e Mãe, com as bênçãos do universo, com toda a misericórdia que o universo nos traz. E vamos nos ligar à energia do segundo raio, o raio dourado, amor, sabedoria, dirigente da segunda-feira, aos queridos Mestre Confúcio, Arcanjo Jofiel e Constância, para que eles possam derramar sobre todos nós que estamos agora em sintonia com o programa da aldeia, o pilar do raio dourado, do amor, sabedoria, para que ele entre pelo nosso canal interior, no centro da cabeça, e venha parar no nosso coração, nos trazendo a sagrada energia do amor, sabedoria, para que ela comande a nossa semana, nos traga a paz, o equilíbrio e tudo aquilo que eu preciso para estar bem, pois eu mereço estar bem. Muito bem, minha querida, meu querido, aqui quem fala ainda é o Irineu Deliberado, né? Eu já tive outros nomes em outras épocas, tá? Tive apelidos nessa vida da infância, alguns gostosos, outros chacotescos de bullying, né? Como toda pessoa que viveu aqui. Porém, naquele momento, bullying. Eu tinha a minha turma, quando era pequeno, assim, de 5 a 8, 9 anos em média. Eu tinha um irmão mais velho. E então os amigos que eu tinha eram do meu irmão mais velho. Então, se os amigos que eu tinha do meu irmão mais velho, de 2, 3 até 4 anos de diferença, havia entre os amigos do meu irmão mais velho e eu, então eu era o molequinho, eu era o café com leite, eu era o pivete, ou outros termos, alguns bem assim, até meio pornográficos. E então eu apanhava todo dia deles. Todo dia eu era o saco de pancada, eu vinha chorando, não adiantava chorar em casa, porque a visão daquele momento era nem acolhimento, se vira, e se você apanhou alguma coisa errada, você fez. Apanhei muito na escola das professoras, porque professoras batiam. Eu tinha uma professora que me pegava pelas duas orelhas e esfregava o meu nariz no caderno, porque a minha letra era feia, e o caderno era de brochura, não era de aspiral, né? Então ele ficava com todas aquelas dobrinhas, ela achava horroroso, e era, cara, talvez minha letra é feia até hoje por causa desse episódio. E não adiantava falar nada. Era assim, hoje é tudo bullying, hoje é tudo mimimi. Eu tenho às vezes histórias aqui de não, mas porque a coleguinha de 4 anos brigou com o meu filho ou com a minha filha, eu vou tirar satisfação com a diretora e vou chamar a mãe e o pai. A gente levava cada bordoada dos caras. A gente ficava com o olho roxo. A gente apanhava. Não estou dizendo que é saudade, não. Eu estou dizendo que houve uma mudança, no meu ponto de vista, um excesso de proteção. Mas isso é uma história que ficará para outra vez. Hoje, nós vamos falar uma coisinha interessante que me veio. Qual era o tema? Eu estava pensando, né? Eu vim do ritual da ayahuasca no sábado de madrugada, já domingo, né? Pensando, acordei no domingo pensando, não veio, aí depois no café da manhã começou a vir a ideia. E nós vamos falar uma coisa nova, porque é uma metáfora, O fio de bigode, uma pequena história. Aí vocês vão entender por que o fio de bigode.
Olha, num tempo antigo que a gente tem história e literatura, porque antes disso não se tem, né? O Egito Antigo, de 7.000 anos atrás, né? Mas então, vamos pegar lá gregos e romanos, que a gente tem uma afinidade maior, que ficou mais próximo da gente. Os gregos e romanos não eles batiam de frente, né? Como se fosse assim, dois bicudos não se beijam. Os homens de Roma pegavam no pé, eles ironizavam, eles faziam chacota, ou seria o bullying, pela barba dos gregos. Os gregos eram barbudos, bigodudos, né? Para os discípulos de César, então, todos aqueles romanos de César, aquelas barbonas e cacheadas eram tanto afeminadas e lembravam caracóis. E os gregos tinham isso daí, uma sensibilidade grande, né? No fundo, as troças guardavam uma ponta de inveja. Afinal, os gregos, como a cultura superior, sempre foram de uma naturalidade mais peludos que os romanos. Mas a trajetória da barba é bem mais antiga. Talvez você nunca pensou nisso, mas mulher, isso daqui, espera um pouquinho, né? A gente chega em você. Bom, dizem as histórias, vocês encontram por aí, que há 38 mil anos, nossos ancestrais descobriram, com lascas afiadas de pedra, que pudesse desenvolver um barbeador. Lasca de pedra para cortar a barba. Imagine se eu devia pegar a barba, coloquei em algum lugar e bater. Ou naquele tempo que a gente estava lá, eu e você, não era só eu não, porque eu sou velho nessa vida, mas na outra vida eu tenho a mesma idade que você. Então, lá na época do chamado Paleolítico, já tinha práticas que podemos classificar como vaidosas, como se tatuar e tirar os pelos do corpo, que talvez fosse o primeiro barbeador a tirar os pelos do corpo, com uma concha marinha. Sabe-se também que os egípcios também, foi um outro, nossa, fantástico, o Império Egípcio, né, de talvez 7.000 anos, né? Ou 7.000 anos atrás, 5.000 e tantos anos atrás, antes de Cristo, quer dizer, uma coisa, no mínimo 7.500 anos atrás, os egípcios desenvolveram um sofisticado código, vamos chamar assim, de etiqueta capilar, para designar status social. Então, o pelo, a barba, o bigode representava um status social. A nobreza entre aqueles que tinham acesso aos faraós cultivava em geral uma barba, e isso era tão difundido que até mesmo uma rainha, Hatshepsut, né, que nome, né? Hatshepsut, né? Eu não sei se eu falei certo, né? Que ela viveu por volta de 1480 a.C., usava uma barba postiça feita de ouro. Barba postiça feita de ouro. Não me pergunta como é que era. E durante as cerimônias religiosas ela usava essa barba porque isso representava o status para uma rainha. Ela era presa através das orelhas como barba de festa junina, aquela barba que te põe, barba de Papai Noel, lembra quanto eu usei quando os filhos e sobrinhos eram pequenos, a barba do Papai Noel, né? Bom, os pelos faciais, contudo, estavam vetados pelos sacerdotes, lá no Egito, né? Então, os sacerdotes não poderiam ter. Então, os sacerdotes se depilavam, não deixando muitas vezes nem a sobrancelha. Então, os sacerdotes eram diferentes, porque a casta sacerdotal, que sempre rivalizou com o poder do faraó, e algumas das castas sacerdotais mataram os faraós, envenenaram e tiraram eles do poder, porque eles tinham o poder da manipulação, da política oculta e da magia. Isso era uma complicada, né? Bom, poder ser que se havia um acesso de vaidade, né? Teve um autor chamado Alan Paterkin, que foi
autor do livro a cultura e a história facial, né, da humanidade, a história cultural dos pelos faciais. Então, era uma forma simbólica lá no Egito de se despirem de qualquer traço de animalidade. O animal é peludo em geral, o cachorro, o tigre, o leão, sei lá quantos animais mais teriam, gatos, né? E o homem não, o homem não deveria ter pelo dentro desse valor cultural. Hoje a mulher também não deve ter pelo, né? A mulher raspa o buço, né? O seu bigodinho, algumas ficam lindas, outras não. Elas raspam debaixo do pelo e outras raspam a periquita também, porque hoje virou moda se raspar a periquita. Não é um problema meu, não tenho nada a ver com isso. O único comentário que eu tenho, eu falo, que pena que perde tanto tempo. Mas, num sentido de estética, há uma visão pessoal ou cultural de que isso talvez fosse mais bonito. Bom, muito bem. Sócrates, por exemplo, voltando para a Grécia Antiga, Sócrates, ele louvava e cultivava uma grande barba. Na Grécia, os homens só abdicaram de seu uso a muito custo e com pesar quando, em 323 a.C., Alexandre, considerado grande, teria obrigado os soldados a cortar os pelos do rosto porque eles poderiam ser agarrados pelos inimigos durante as batalhas. É fácil, pega um cara de barba, segura. Se o é grande, segura aqui, né? Porque se você puxar a barba dele, você tira o equilíbrio dele, né? Muito bem. Bom, acredita-se que a palavra fio de bigode, que é o tema de hoje, ele tenha surgido de uma frase germânica que é Begot, usada por juramento, significa por Deus, ou pelo fio de barba. Já na Roma, a atitude frente à barba era ambivalente. Então vamos lá. Senadores cultivavam, e daí a expressão, tenho barba senatorial, uma coisa muito comum naquele tempo. Eu tenho barba senatorial. Né? Então o senador era, depois do imperador, a pessoa mais importante, junto com os generais que conquistavam para o César as cidades, os países, os povos, faziam os escravos, né? Mas, em geral, a norma era o rosto lisinho. Então, os soldados de Roma não tinham a barba para não serem surpreendidos por qualquer coisa e brincavam, chacotavam os gregos, porque houve uma disputa muito grande durante alguns séculos, até que Roma invadiu a Grécia e conquistou, né? E aí depois, como a cultura grega era superior, Roma começou a adquirir muitos hábitos dos romanos. Muito bem. Os jovens do sexo masculino em Roma não cortavam os cabelos até atingir a puberdade, quando despontavam os primeiros fios de barba. Olha só como era a tradição, né? Bom, eu lembro, eu era pequeno, eu já faz algum tempinho que eu fui pequeno. Eu lembro da minha foto de primeira comunhão. Naquele tempo você tem que fazer a primeira comunhão. Hoje, que bom. Quem não fez, eu acho bacana, mas naquele tempo você tem que fazer, porque era uma instituição de família, tinha um padrinho que ia lá, tinha crisma. Não importa se a minha mãe era espírita, mas tinha que seguir, né? Tinha que seguir os ritos, porque era espírita católica, né? Tá. E as fotos de primeira comunhão, que eu tinha 9 anos e meu irmão 11, nós estamos de calcinha de casimira curta, no meio da coxa.
Criança antes dos 12, 13 anos não usava calça comprida, a não ser no frio. Criança usava calção e calça curta, mesmo que fosse roupa bonita de sair. Com sapatinho com a meia comprida até o meio da perna, tinha que ser, e calça curta. Por quê? A criança não se dava o direito de se igualar ao adulto, era criança. Então tinha que usar calça curta. Então, são tradições que as culturas, e elas vão agora se alterando, né? Bom, lá então em Roma se raspava todos os tipos de pelugem, né? Muito semelhante àquele molde do bar mitzvah do judaico, né? Que também existe esse processo que eu não sei exatamente como é, da iniciação. Parece, se eu não estiver falando errado, quando o menino se torna considerado adulto a partir de então. Se não sei, né? Bom, Nero, então, quando ele chegou na sua idade, ele, antes ainda de ser o imperador de Roma, ele ficou encantado, segundo as histórias falam. Porque então ele poderia ter a sua maioridade masculina religiosa, tipo igual à judaica. Então, ele fez todo o seu processo, né, de Nero. Bom, foi em Roma que se desenvolveram as primeiras barbearias. Isso eu não sabia, na pesquisa eu encontrei. As primeiras barbearias da nossa sociedade contemporânea, de 7, 8 mil anos atrás, começou em Roma. E era feito à base de óleo de oliva com alguma coisa de pedra, né? Dizem que teve um tal de Tanquino, que ele foi aquele que inventou esgoto para Roma. Ele jogava a barba um pouco sanitário, dizia que pessoa barbuda podia ser, sei lá, e não higiênico, meio desleixado, porco, qualquer coisa. Curiosamente, porém, milhares tinham uma mórbida inveja dela. Cícero conta, por Cícero, né, o grande poeta, o grande literato de lá, conta, por exemplo, que muitos desenvolveram o hábito de passar ungüentos no rosto para o crescimento dos pelos faciais. Aqui, alguns anos atrás, aqui se tem uma brincadeira que falava que talvez não fosse brincadeira babosa ou cocô de galinha. Para não ficar careca, né? A gente brincava, algumas mulheres falam, está caindo meu cabelo, passa cocô de galinha, né? Tá, né? Bom. Esse costume também, de Cícero, que ele falou, passar óleo, chegou ao Senado, e a lei chegou ao momento que houve uma lei que proibiu que isso fosse feito. Olha só o valor da cultural. Vamos pegar um pouquinho na Idade Média. Na Idade Média, a barba ganhou conotação religiosa. Pega Jesus e os apóstolos, pelo que se sabe, todos tinham barba. Imagina a dificuldade para cortar a barba naquele tempo, né? Bom, então, a barba ganhou uma conotação religiosa. Depois do cisma, 1504, houve um cisma na Igreja Católica, né? Que separou a Igreja Católica ortodoxa e a Igreja, então, a cristã natural e a ortodoxa, incentivou clérigos e leigos católicos a raspar o rosto a fim de se diferenciar dos antigos colegas de fé. Os infiéis ortodoxos, os infiéis judeus, estou falando do valor daquele momento, né? Dos judeus, né? Os infiéis muçulmanos, era aquela coisa bem radical, né? bem julgativa, como a gente vê algumas religiões cristãs agora, que julgam todo mundo que não é de Deus. Eles dizem, você sabe o que eu estou falando, não é de Deus.
É de Deus só quem pensa igual a ele. Aquele que não pensa igual a ele não é de Deus. Aquele que não lê um livro sagrado não é de Deus. Aquele que não vai ao culto não é de Deus. É como Deus só cria pessoas que seguem aquele conceito. O resto serão jogados, como diria a novela antiga, nos mármores do inferno com 15 capetas espetando. Cultura, não tem nada a ver de religião e nenhuma verdade espiritual. Tudo isso é cultura, tudo isso é balela, né? Bom, em 1066, Guilherme da Normandia invadiu a Inglaterra. A Inglaterra aqui de novo, a Normandia, né, os nórdicos, né, invadiram a Inglaterra, depondo o rei saxão Haroldo. Estranhando a facilidade com que se derrotaram os ingleses, Guilherme foi inquirir os seus oficiais. Eu perguntei, como é que é? Como é que vocês conseguiram, pô? Esse povo é danado, né? Os anglo-saxões eles são fortes, poderosos, tal. O que aconteceu? Bom, segundo eles, os espiões saxões, ante a aproximação de um bando de homens de cara lisa, acharam que eram frades católicos, não soldados. E então, os anglo-saxões não tinham. Então, deixaram. E esses caras eram soldados e mataram, invadiram e tomaram conta. Uma outra pedacinho, antes da gente chegar mesmo à verdade do tema, da metáfora, o fio de bigode, estamos contando uma historinha que existe por aí. Os católicos, porém, os que mais agradava era o bigode. A história dos pelos acima dos lábios é controversa. Os gregos desenhavam o bigodão. Os sofisticados romanos associavam os francos, germânicos e gauleses, ou seja, coisa de bárbaro, de jeca. Na Idade Média não se sabe direito por que ele ganhou uma conotação demoníaca. O diabo passou representado usando bigode em pinturas populares. Mesmo mais tarde, em 1447, o parlamento inglês proibiu o uso. Ele virou um símbolo das duas coisas mais odiadas pelos ingleses na época, a vaidade e o povo francês, segundo o autor desse livro que a gente citou agora. Você está entendendo? Bom, esse dito popular, negócio do fio de bigode, tem uma conotação de um significado. Honestidade, integridade, caráter, lealdade, respeito, e dessa forma os tratos foram selados durante muito tempo. Na minha infância, eu escutava pais e avós dos meus amigos falarem do fio de bigode, que aqui no Brasil, pelo menos, foi uma tradição muito grande durante muito tempo. Alguém que, de repente, às vezes comprava uma propriedade, um homem olhava no outro e como no fio de bigode eu te pago tanto, e normalmente pagava. Era a honra da pessoa pelo fio de bigode cumprir aquele compromisso. Bom, o significado do bigode para os homens representa muito um termo de masculinidade, charme, tradição, são saciados, aquilo todos os homens de bigode. Mas o que eu queria falar agora do fio de bigode? Por que a gente contou toda essa história? O que representa um fio de bigode dentro dessa metáfora? A nossa integridade, a nossa honestidade, o nosso comprometimento com a nossa verdade, o desenvolvimento de uma consciência diferenciada daquela que eu tinha até então, onde eu busco ter um critério de análise, de julgamento e de atitudes que estão baseadas num bem, na amorosidade, na construção de uma sociedade melhor.
O fio de bigode da metáfora que eu estou chamando aqui é a atenção minha e de todos que estão tendo estão tendo a oportunidade de ter acesso a esse vídeo. É o caminho. O caminho da nossa redenção como almas. Porque se a minha alma não começar a tomar conta a partir do meu coração, da minha história, se a minha alma não começar a assumir o poder e o controle sobre a minha vida, o que vai ser de mim? Presta atenção no que eu estou falando. Se a minha alma não tomar o poder e eu continuar agindo através do ego, lembra o ego? Ego humano, você já ouviu essa palavra várias vezes. O ego que traz, às vezes, tanta vaidade, tanta necessidade de ser belo ou ser melhor, tanta necessidade de suplantar o outro como se o outro fosse inimigo, tanta necessidade de se mostrar para o outro. O ego que traz raiva quando alguém não funciona do meu jeito. O ego que traz o julgamento quando as palavras do sagrado mestre Jesus em Nazaré, não julgueis para não ser julgada, ou na sua principal oração ensinada, perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Estou falando aqui, minha linda, meu lindo, de um caminho da nossa santificação. Não é de uma perfeição. Nós estamos no mundo de terceira dimensão, mas sem ter a perfeição, porque a perfeição não é o atributo nosso ainda, porque a vida é uma experiência e a gente vai se enganar. Eu estou falando de uma necessidade de santificação. Vamos entender. A santificação, o que seria isso? É um processo pessoal nosso de buscar dentro de mim o conteúdo do meu melhor. A santificação é não olhar para a tua vida. Nisso que eu chamo de santificação, que tem que ver o fio de bigode na metáfora que estamos colocando aqui, isso que eu chamo de santificação, é você usar os recursos divinos e sagrados que estão no teu coração. Acolhimento, misericórdia, compaixão, não julgamento, aceitar as diferenças, aceitar a experiência, olhar qualquer outro que seja, até corintiano ou palmeirense, como uma obra de Deus, irmão ou irmã. Ter a generosidade e a compaixão para olhar a dificuldade do outro que ainda não percebeu que talvez que bom você possa ter percebido. Já citei num programa anterior de um ano atrás, um determinado momento quando na aldeia algumas pessoas queridas ao meu coração se afastaram da aldeia por vamos brincar assim, excesso de machucado trazido de vida passada. Memória do passado que encostaram, mais o astral inferior que atua na memória, se afastaram. Pessoas queridas ao meu coração. Eu estava um dia triste por causa disso. Eu fiquei de luto. Foi até como se fosse uma morte para mim. Pessoas que tinham uma importância grandiosa no nosso trabalho. E eu estava lá, quietinho, à noite, sozinho, estava solteiro, na minha meditação com o meu cachimbo sagrado, e o querido mestre Saint-Germain chegou. Irmão Irineu, mestre. Então, não fica triste. Aceita a história. Um dia, num futuro, logo, logo, vocês todos estarão juntos de novo, dando até risada nesse momento. E saia do julgamento e da mágoa que talvez você esteja.
Porque caso você estiver há pouco tempo atrás, você também era igual a eles. Você conseguiu entender. Eles ainda não entenderam. Todo esse ou essa que você julga, que te incomoda, saiba, você tem algo parecido. Todo esse que tira o teu sono, te tira a tua paz, que fica enchendo, brincando na novela, os piquás. Eu até hoje não sei o que é piquá, mas deve ser alguma coisa importante. Tem algo a ser curado. E eu não vou curar a minha história com você te julgando, te desejando qualquer coisa ruim, sendo extremamente agressivo e impaciente, porque para mim, na minha personalidade, você é uma pessoa chata ou até indesejável. É possível encontrar pessoas que não há afinidade, não há um encontro. Mas, no fio de bigode, que eu estou propondo aqui a reflexão, está relacionado a um caminho da consciência crística que nós precisamos aprender agora a trilhar. Todo trabalho, como nós falamos no sábado, no ritual sagrado da ayahuasca, no momento final, todo o nosso trabalho que fazemos na aldeia, porque teve uma pessoa que falou lá que foi fazer o ritual, pela primeira, falou, nossa, eu não vi nunca tanto amor, eu me senti num estado de amor, é tanto amor, tudo era amor, tudo era... Sim, esse é o trabalho da consciência crítica, é um trabalho de amor. O trabalho da consciência crítica não pode ter julgamento, ele tem que ter acolhimento. E o desafio de nós da aldeia, você que é aldeano, né? Ou eu que sou aldeano, é quando nós saímos dos trabalhos ou dos cursos, dos rituais, da roda de cura, do curso sagrado masculino, do curso de reiki, curso de radiestesia, curso de mesa radiônica, ritual sagrado da ayahuasca e outras coisas que aparecem. Voltar para a nossa vida natural, sentar nesse apoio espiritual que nós temos, lembrar-se do que é a consciência crística. Lembrar-se que todos nós somos irmãos, que todos nós vivemos uma história evolutiva de crescimento e a gente está durante muito tempo se encontrando com muitas pessoas para ter a oportunidade de curar. Às vezes a gente observa que nos rituais da ayahuasca, como aconteceu no sábado, pessoas que às vezes estão se vendo pela primeira vez ou não, estão lá, vivendo lá. A gente tinha 54 pessoas, eu acho. Acho que era 54. Bom. Tinha 8, parece, ou 9, que tinham ido a primeira vez. O resto, ou eram xamãs da casa, ou pessoas que costumam fazer o ritual. Algo que me veio, não importa o nome, não tenho que falar isso, porque não tem interessa. Tinha alguém que estava lá conosco que puxou uma determinada energia e ficou se sentindo pressionada, vomitou, ficou alguns minutos passando mal e me foi falado, intuído, que aquela sensação de mal-estar era uma limpeza que esta pessoa A estava fazendo com uma pessoa B, porque numa vida passada essa pessoa A tinha deixado essa energia com a pessoa B. E a pessoa B foi levada ali para que a pessoa A puxasse a energia e transmutasse. Um presente, vamos brincar, sabe que é presente de grego ligado ao cavalo de Troia, né? Como se fosse um presente de grego. Por quê? Todo desequilíbrio tem que ser curado. Se você que está aqui no programa da aldeia
você é um daqueles, como vários que estão aqui, como eu, como muita gente, está procurando um caminho evolutivo de melhoria, de crescimento, de cura, de harmonização. Então veja, minha querida, meu querido, há necessidade agora de eu estar em sintonia com o meu coração. Há necessidade de eu ter afinado dentro de mim o acolhimento e o perdão. Há necessidade da amorosidade começar a tomar conta da minha história. Há necessidade de eu estar mais atento aos insights e às mensagens que a vida tem para que eu cure meu passado. Porque o universo está colocando na minha vida, na minha frente, no meu caminho, várias histórias, várias situações de circunstâncias, de pessoas que têm coisas pendentes com a minha história de outros momentos. Isso tem que ser significado, porque não é possível eu subir em termos da ascensão de vida necessária se eu não tiver a amorosidade e o perdão comandando o meu coração. O fio de bigode, minha querida, meu querido, mesmo você mulher que tira o teu fio de bigode, o fio de bigode, que na metáfora do dia representa o teu compromisso com a divindade. Aquilo que você se comprometeu com o Pai através da tua experiência aqui na Terra. Enfrentar os desafios do aprendizado, do crescimento e se curar de todas as ilusões que tentam nos tirar o ser divino que nós somos. Pense, reflita. Esse é o programa da Aldeia. Meu amigo, minha amiga, então agora, se você tiver interesse, dia 25 agora de agosto, nós teremos mais um curso Sagrado Masculino e Feminino. As informações estão no site. Mas o meu aviso agora é aos xamãs da aldeia. Queridos, estarei mandando até, acho que hoje, nessa segunda-feira, estarei mandando um e-mail. Não esqueça, dia 10. Todos nós temos um compromisso importante com um ritual fechado que fazemos cada 2 meses, chamado Ritual de Egrégora. Será às 15 horas na sede central da aldeia, em Araçariguama, no Recanto Rosa Dourada. Por favor, esteja. É importante a tua presença, pois eu estou repetindo um pedido da espiritualidade das nossas queridas sacerdotisas de Avalon. Dia 10, às 15 horas, Recanto Rosa Dourada, Araçariguama, o Ritual da Egrégora. Por favor, respondam o e-mail e façam a inscrição. É muito importante para o nosso destino, para a nossa vida pessoal e o conjunto, todos nós estarmos juntos, ok? E no último sábado do mês, que eu não lembro agora, que dia agora, de julho, nós teremos mais um Ritual da Ayahuasca. E quinta-feira, se você quiser, a Patrícia vai estar fazendo uma roda de cura muito fantástica no bairro de Ipiranga, às 8 horas da noite. Agradeço o teu carinho, a tua presença e desejo que a tua semana seja de paz e de harmonia. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de Ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br.